3,3. Estamos transmitindo dos estúdios da Nova 106 FM, a Rua Ponta Porã 173, Vila Palmira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil, boa tarde, Londres, boa noite, Tóquio. E bom dia, vereador William Maxud. Bom dia, Mariano. Bom dia, Mariano. Bom dia a todos os ouvintes da FM 106. Muita alegria estar com vocês aqui essa manhã. Obrigado, vereador. Vereador, a gente tem 40, quase 40 minutos. Se o papo estiver bom, a gente pode ir até mais. Mas eu gosto de contar a história da família, das pessoas que vêm aqui. Só para outra vez para os nossos ouvintes e para o senhor entender. As pessoas, quando a gente fala de vereador, as pessoas acham que isso aconteceu num passe de mágica, né? Que de repente você acordou e é vereador. E tem toda uma história, toda uma trajetória política pessoal e familiar, né? Como eu conheço um pouco da sua família, eu trabalhei com o doutor Silvio Torrecilha, acho que deve ser seu tio, alguma coisa, seu avô? É, tio avô, então. Trabalhei com seu avô, William Maxud. Sua família é tradicional de Campo Grande. Vamos contar um pouco da história da sua família? Vamos. Como que é? Você tem a ideia de quando eles chegaram aqui, quanto tempo, como é que é isso? Olha, meu bisavô, José Maxud, veio do Líbano para Aquidauana. E aí constituiu família, casou com a minha bisavó, Júlia Maxud. Tiveram 5 filhos. Dentro deles, meu avô, William Maxud, que foi médico, foi vereador de Campo Grande. E meu avô casou com a Ítala Mandetta Maxud, que é minha avó Lina. Teve meu pai, William Maxud Filho. Meu pai casou com a minha mãe, Nádia, Said Velado Maxud, que é arquiteta. E tiveram o William Maxud Neto. E eu, vendo a história do meu avô, não conheci meu avô. Meu avô faleceu em 86, conheci depois. E só que sei das histórias do meu avô, sempre vendo os amigos dele, igual agora falando e vendo, o senhor falou, conheci seu avô, William Maxud, doutor William, lá na Santa Casa. Sábado mesmo eu estava todo último sábado do mês, a gente faz um bingo lá no bairro Copavila. Na hora saindo, a pessoa falou assim, posso tirar uma foto? Eu nasci nas mãos do seu avô, William Maxud. Ele era médico da minha mãe e tudo mais. Então, assim, isso, eu estou falando do passado, do meu avô, que nessa caminhada estou no segundo mandato, é muita alegria eu encontrar pacientes, amigos do meu avô, mesmo não ter conhecido ele, mas a gente sente e faz ele estar vivo com a gente. Ele era uma pessoa muito querida, super simpático, porque a relação médico-enfermeiro com quem trabalha em hospital é uma relação de autoridade, é uma coisa assim, só quem vive na vida hospitalar que entende. E ele era próximo, né? Ele era uma figura muito humana, muito tranquila, muito gentil. E era um baita de um homão. Aliás, seu pai também era alto, bem maior que... enfim, né, acho que é a origem, né, libanesa, não sei, de vocês, tem esse biotipo grande. Mas o Dr. Maxud era uma figura, tem uma recordação muito boa do seu avô. Muita gente fala assim que você é parecido com seu pai, você lembra seu pai, muitas vezes seu avô. Aí eu brinco, faltou um pouco da altura, né? Que eu tenho 1,70, meu pai era 1,83, 1,85. Então, Acho que seu avô era mais alto que seu pai. Meu avô, eu acredito que meu avô era 1,85, 1,86 e meu pai 1,83, 1,84. E é muito assim, ouvir, escutar as histórias do meu avô, do meu pai, essas caminhadas, e é o que eu tenho seguido, assim, é o que eu tenho, é a minha principal bandeira, assim, esse legado que é com muita honra para mim, que é o trabalho e a honradez que meu pai e meu avô contribuíram na política aqui em Campo Grande, que meu avô e meu pai foram vereadores aqui de Campo Grande, e eu segui os passos em questão na política, tanto do meu avô quanto do meu pai. Seu pai, ele foi eleito, acho que em 92,
parece que para mandato, e quando o Partido dos Trabalhadores, eu era secretário-geral do partido, elegeu os dois primeiros vereadores em Campo Grande, o Benhur e o Teruel. E ele fazia esse confronto, ele era muito. E um dia ele, para assim, fazer uma brincadeira, né, com a gente, ele deu de presente charutos cubanos para os vereadores, e eu estava no plenário e ele me deu um charuto também para tirar o sarro. Ele era muito de fazer essas brincadeiras, muito extrovertido. Mas enfim, vereador, você vem de uma família tradicional e de família política. Você se inspirou quando você decidiu a disputar essa história que te levou para decidir entrar na vida política também? Com certeza, assim, desde criança, assim, crescendo, minha avó sempre contando as histórias do meu avô, meu pai. Perdi meu pai com 15 anos, mas meu pai sempre contando as histórias do meu avô. E meus primos, minhas tias, meus tios, falando como que meu avô era, como que meu avô William lidava na política. E meu pai, quando eu cresci com... Meu pai era vereador, estava no mandato, eu acompanhava ele nas reuniões, nas visitas que ele fazia, e isso me marcou muito. E logo após, quando eu perdi meu pai aos 15 anos, continuei a escola, entrei na faculdade, segui os passos, né? Decidi entrar na política, né? Eu tive um período que trabalhei na Assembleia, junto na época que era o deputado Marquinhos Trade, e ali lapidou aquele desejo e falei, bom, é isso mesmo que eu quero, né? Sempre atender, encaminhar, ouvir as pessoas, que é o mais importante, né? A gente sabe que na política não é fácil, a gente sabe que também fazer política sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E a primeira vez que eu decidi ser candidato foi realmente quando a política de 2016 foi diante de tudo que estava acontecendo naquele momento. Teve aquela briga da Câmara com o Executivo, né? Período Bernal. Que foi o período Bernal, o Bernal elegeu, depois afastou, depois voltou. E quando a gente está de fora, a gente olha de uma coisa. Quando depois que você entra, você vê a dificuldade. Porque eu lembro que em 2016 a reclamação de muita gente é que os vereadores não conseguiam andar nas comunidades, não conseguiam fazer uma troca de lâmpada, tampar um buraco. Que isso é mais do que a obrigação de um parlamentar, na verdade. Claro que o papel do vereador é o quê? É fiscalizar o executivo, como que está sendo as aplicabilidades dos recursos públicos. Mas também a gente tem que atender. E quando você recebe uma demanda dessa que é simples, de uma colocação de um abraço de uma iluminária, de um tapa-buraco, que você não consegue dar uma resposta, porque o que a população quer? Quer uma resposta. Quer serviço. Imediata. É. Né? E aí foi uma somatória. Aí decidi ser candidato. E graças a Deus, meus amigos, minha família, a gente conseguiu ter sucesso e conseguimos eleger. E aí a gente fez um primeiro mandato bem ativo, presente nas comunidades, fazendo ações sociais que a gente continua fazendo até hoje nas 7 regiões de Campo Grande. E é isso que a gente tem pautado no nosso mandato. A presença nas comunidades, atendendo a população, aqueles que procuram o nosso gabinete, e tentar fazer mais, né? Assim, a gente escuta bastante e estamos agindo, levando as demandas da população. O senhor foi eleito no mesmo período que o Marquinhos foi eleito. No mesmo primeiro mandato do Marquinhos, o senhor teve a eleição. Isso. Foi eleito com aquela perspectiva da administração, a parceria. Deixou para trás o distanciamento que o Bernal tinha com os poderes, que não foi só a Câmara que sofreu naquele período, né? O Bernal era muito centralizador, para usar uma palavra mais amena, e que se distanciou de todos os outros poderes, acabou causando todo esse problema. Mas me diz uma coisa, vereador, a visão de quem está de fora, o senhor disse que a visão de quem antes do mandato é uma, quando chega é outra. Qual que é a diferença de quem está de fora olhando para quem chega lá agora? O senhor viveu isso, pode dizer as dificuldades da operacional, os limites que o orçamento tem, os limites que a Câmara tem, o colegiado, os interesses, o que é mais
é difícil nessa Por exemplo, vou convivência? te dar um exemplo simples, que é uma troca de lâmpada. O eleitor, às vezes, hoje tem a rede social, o WhatsApp é muito rápido e fácil. A pessoa te manda uma foto, fala, ó, vereador, estou aqui na rua, tá, olha como está escuro, já faz um vídeo. Você faz a indicação, você lê no plenário e é encaminhada para a secretaria responsável, então, no caso, Secretaria de Obras. Ao mesmo tempo, você manda essa indicação para o secretário e o secretário atende. Isso não é um pedido do vereador pessoal. Ele está Pedido fazendo do eleitor. do eleitor, né? Daquela rua. Porque não é só do morador ali do local. Uhum. Também é Tem toda a pessoa comunidade. que passa por aquela rua. E você imagina, por isso que eu estou falando, quando é de fora. Aí, por isso quando eu falei, quando você elege, está ali. E o que se comentava é que a ordem do prefeito na época, que era o Bernal, era de não atender os vereadores XYZ. Então, assim, você acaba ficando engessado, você consegue não trabalhar e você tem essa dificuldade. Por isso que o diálogo é a melhor coisa, a construção. Porque destruir é muito fácil. Você apontar um problema, mas se você apontar um problema, mas a pessoa tem a solução. Por isso que eu sou da linha do diálogo, da construção e de estar somando. Chegando na Câmara, quando você chegou, o senhor chegou com vários projetos, 2, 3 projetos. No primeiro mandato, teve como condição de implementar? Como é que Porque foi? assim, o vereador ali tem muita ferramenta. Hoje a gente está sob a presidência do presidente Carlão, que para mim é um presidente fantástico, um presidente presente, que o presidente, ele além de ter que cuidar do mandato dele, ele também tem que cuidar Dos outros. dos vereadores. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade e é isso que ele faz. Eu brinco até com o presidente, eu tenho que marcar uma agenda com o senhor. Ele fala, que agenda? Só bate na porta e entra. Eu falei, não, presidente, tem que ver certinho. E aí, sempre. Então, assim, é um presidente muito acessível. Então, isso acaba ajudando o mandato do vereador. Então, ali você tem ferramenta como indicação, que é a participação da população. Você tem as moções de congratulações. Muita gente critica a moção de congratulação. Homenagem. Mas, para mim, é muito importante isso. Assim, eu vejo que você reconhecer o trabalho de uma pessoa que contribui com a nossa cidade, a pessoa tem que ser reconhecida. Que é o mínimo. Não é só uma placa fria, não, mas é um projeto. É a homenagem. É uma homenagem. Então, assim, eu vejo que quando, agora no último dia 24 de agosto, foi a nossa sessão da entrega do título de cidadão campograndense. São pessoas que nasceram em outra cidade, outro estado, que vieram e constituíram família, trabalho, residência aqui na nossa capital. Então, quando eu reconheci, você vê a emoção da pessoa recebendo aquela homenagem de cidadão campograndense. Então, assim, é uns projetos que também eu acho importante para nosso trabalho legislativo. Uhum. E agora, projeto de lei, muitas vezes a gente até falando com a nossa jornalista do caminho, eu falei assim, a gente entra com o projeto. E muitas vezes o executivo aplica o projeto ou não aplica. Então, assim, a gente tem que dar resultado, porque não adianta nada você ter uma quantidade de projetos, De indicações, de propostas. indicações, e não ter tido resultado. Tudo bem, teve X indicações, mas foi atendida, resolveu. Projeto de lei, é lei, mas está sendo aplicado? Como que está sendo o pós, O o resultado dela? Né? Então, assim, a gente tem que estar, por isso que daí é a parte da fiscalização de estar cobrando o executivo. E tem experiências de deputados, a minha história é mais à esquerda, mas o ex-deputado José Genuíno teve 5 ou 6 mandatos de deputado federal, ele nunca apresentou um projeto de lei. Durante 5 ou 6 mandatos. Ele só fazia debate sobre segurança, sobre o Estado brasileiro, sobre o progresso. Ele era um exímio debatedor, ocupava muito o microfone. E durante toda a história dele, eu acho que ele se apresentou, foi 1 ou 2, mas ele dizia que que as leis eram o que já tinha era suficiente para tocar o Brasil e algumas coisas precisavam ser mudadas. Ele fazia
ele dizia que o debate enriquece e educa, e ele fazia esse enfrentamento. De fato, tem o modelo do mandato, o modelo do parlamentar conta muito com isso. O senhor tem uma visão de diálogo, de construção, de conquista, prefere conquistar as coisas no diálogo, o benefício para o eleitor conversando, do que propriamente debatendo e fazendo. O senhor é mais direto. Com certeza. Porque, ó, veja bem, eu vou te dar até um outro exemplo, igual o senhor acabou de falar do deputado. A primeira quinzena de agosto, realizamos uma audiência pública sobre o centro de Campo Grande. Pô, é notório você passar no centro de Campo Grande e ver muitos imóveis alugando, muitos imóveis vendendo, fechado. O que decidimos? Nosso gabinete, através de inúmeras demandas, reservamos o plenário, o presidente Carlão na hora já avalizou, autorizou, ajudou na divulgação, para poder ouvir Campo Grande, a comunidade. Muitas pessoas, até chegou uma pessoa lá, eu não fui convidado, mas lá é publicado no diário municipal, rádio divulgou, rede social, eu recebi ontem. E eu falei para ela, mesmo você recebendo o convite, ficando sabendo ontem, você está participando e usando o microfone, porque aqui é Casa do Povo. Foi um proprietário, agora um investidor que acabou de comprar o Hotel Campo Grande, que está trazendo o hotel e vai estar reformando. Vai revitalizar o Hotel Campo Grande? Vai revitalizar e vai manter o hotel. Oh, que legal. Então, assim, a finalidade daquela audiência pública foi para ouvir a comunidade. A rede hoteleira, bares, restaurantes, secretarias municipais que foram lá e contribuíram, lideranças comunitárias. Teve um líder comunitário que falou, olha o que ele falou, que até marcou, ele falou assim, sou do Caiobá, uma mãe perdeu o filho para as drogas. O filho dela tá lá na rodoviária antiga lá. Assim, ele reportou e compartilhou lá aquele momento, porque o Poder Executivo tem que fazer. Então, a finalidade foi por quê? Para juntos a gente realizar agora uma ação. Então, a gente pegou toda a participação e a fala de todos que contribuíram, e aí a gente vai estar levando para a prefeita. Embora a prefeita falou para os secretários delas municipais, alguns participaram, mas é com a prefeita que a gente consegue fazer acontecer. Que foi até o último exemplo do Parque Municipal. Eu e o presidente Carlão, na época, em 2019, a gente fez uma trilha. Na época eu estava até um pouco mais magro, assim, né, consegui realizar. Aí até brincaram lá no dia, falaram assim, lá hoje, né, você não vai conseguir. Tem que levar a ambulância. Que eu fizesse o rapel lá, eu falei, não vou fazer não. Mas em 2019, com a Ilma, que é assessora do presidente Carlão, com a Eusêndia, a gente fez a trilha lá e é muito bonito ali, o céuzinho ali. E a gente, de quem que é isso aqui, né? Era da Energisa. E aí a Energisa, a gente entrou com o projeto, a prefeita também já estava em diálogo, o presidente Marcelo Vinhais, que para mim é uma pessoa muito competente, atuante, que ajuda muito Campo Grande nessas eficiências energéticas que tem feito por Campo Grande. E ele fez uma permuta com a prefeitura. Então, a prefeitura, a prefeita teve uma boa vontade, deu celeridade no processo, fez uma permuta e Campo Grande está ganhando um parque municipal. Então, assim, a Câmara Municipal teve uma participação. O céuzinho vai virar parque municipal. Vai, ecológico, vai ficar bonito ali. E a prefeita garantiu que vai fazer a entrega aí em 2024 ainda. Que legal, é um parque ecológico já era feito o turismo lá, mas era desorganizado, não tinha uma organização, né? E segurança também, não tinha uma segurança. Se dá uma escorregada ali, o cara vira aqui. Mas eu quero comentar, além do parque, além dessa iniciativa do Céuzinho, essa notícia do Hotel Campo Grande. Para quem não conhece Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o primeiro grande prédio no centro de Campo Grande, grande investimento da família Coelho. Aliás, foi o seu Laucídio que ergueu aquilo, né? E transformou, era
era o orgulho do Mato Grosso do Sul, o Hotel Campo Grande, né? Os grandes, eh, os grandes artistas nacionais, quando vinham aqui, o destino era o grande hotel que tinha. E depois, com a passagem do seu Laucídio, entrou em espólio e acabou sendo abandonado, estava sendo depredado. É uma boa notícia essa da revitalização, porque eu até achava que ele devia ser tombado como memória do município, porque é um prédio que merece ser tombado na memória histórica. Embora seja recente, não tenha mas é tradicional, é um grande prédio, e isso é uma boa notícia, Com vereador. certeza, Mariana, assim, e você vê, e o mais legal, e o que é, assim, é de admirar, e principalmente até o proprietário que é o seu Wagner, ele falou, William, vim para Campo Grande, construir família aqui, quero investir, tô adorando e amo essa cidade. Participou lá da audiência pública, e o que ele falou para mim? Até falei com ele na segunda-feira, ele falou assim, como que ficou pós-audiência? Eu falei, olha, estou marcando com a prefeita para poder levar toda a solicitação e para a gente poder estar construindo. Ali o centro a gente também observa, e a nossa Campo Grande no modo geral, que é a mobilidade urbana, assim, o trânsito também. Tem que ter uma reorganização, porque principalmente ali está com pouca vaga de estacionamento. Qual que vai ser as alternativas, entende? Essas lojas fechadas ali do centro, para a gente levar restaurante, levar bar, até para os proprietários, teria que ter uma condição de incentivo para poder ter um início. Tem uma coisa, vereador, quando o projeto estava em andamento, eu achava que ia ser mudado a lei do uso, não sei se é a lei do uso do solo, alguma coisa, o plano diretor, no centro, para permitir hotéis, restaurante, música ao vivo, alguma coisa. Porque a habitação, ah, tem gente, obviamente, que mora naqueles prédios, famílias antigas que se moram lá. Mas a lei do silêncio em Campo Grande ela é extremamente rígida. Ela é, Ela impede o funcionamento de som de casas noturnas que usam isso e que é um atrativo, até para trabalhadores que trabalham nessa área, na cultura, com entretenimento, tem dificuldade. Não se pensou em mudar naquela área, fazer uma zona de, sei lá, não é de livre poluição sonora, não é isso. Mas aumentar o nível da sonoridade para permitir que tenha som. Porque ali seriam. Tem prédios ali, porque aquele centro ficou lindo, ficou muito bonito, bem iluminado, com bancadas. O estacionamento tem que resolver, esse é um negócio todinho. Mas à noite não tem vida. é isso, é À isso. noite não tem vida. Não Porque tem. quem que vai investir lá? Porque você não pode botar um som com 7, 10 decibéis acima disso. Então, A lei do silêncio ela foi enviada para a Câmara no primeiro semestre desse ano. E o prefeito do Poder Executivo retirou para algumas readequações. Não sei se já retornou o projeto para a Câmara para a gente poder estar discutindo. Mas essa do projeto do plano diretor, eu fui relator do plano diretor. Foi 2018. A revisão do plano diretor é a cada 10 anos. E olha que curioso, Mariano. Foi feita uma mega divulgação. Na época, quem era o presidente era o presidente, professor, hoje secretário de governo, João Rocha. Ele divulgou, deu toda a estrutura de divulgação para a gente discutir os temas. Discutiu mobilidade urbana, segurança, discutiu uso do solo, do meio ambiente. Foi amplamente discutido. Trânsito, a gente discutindo. E você vê, quando você sentava ali no plenário, você chamava o executivo, todos participando, todas as secretarias pertinentes. Só que quando você olhava para o plenário, tinha 10, 20 pessoas. O que eu quero te dizer com isso? Foi um momento que a população teve a oportunidade de estar participando, de estar reivindicando. Porque uma emenda, um projeto que um vereador faz, não é ideia pessoal, é de demandas que a pessoa tem que ter procurava. setores interessados. Por exemplo, o último projeto nosso que foi aprovado, que é de facilitador do trânsito, foi através de um colégio, a doutora Melissa levando os filhos em casa, a diretora no colégio, o coordenador ou diretor da escola mostrando que chega pai que para aqui, para ali, dá 4 sedas, fica aquela... A escola que ter o seu próprio facilitador do trânsito, para aqui,
estaciona ali para poder facilitar, para poder estar ajudando, desafogando o trânsito ali. Isso estou dando um exemplo. Então, assim, o que eu quero fazer essa comparação? Então, ela veio de uma ideia, esse projeto vindo da escola. Essa sugestão. Essa sugestão, exatamente. Então, quando você faz uma audiência pública, é o momento da população estar participando. Tem que reclamar, tem que estar fazendo essa solicitação, fazendo essa sugestão, para que a gente consiga colocar em prática. Porque, igual do Lei do Silêncio, tem que fazer uma discussão bem ampla, porque o mesmo som que está num restaurante, num bar no centro, vai pagar uma multa X, por exemplo. Lá das Moreninhas, lá no Campo da Vila, que não tem nada por perto, por exemplo, assim, não tem uma unidade de saúde, não tem hospital, residência, não tem hospital. Então, é justo o mesmo valor ser pago por esse ou por aquele, a estrutura. Então, assim, tem que ser discutido, porque senão vai acabar algo que é para melhorar, vai estar acabando fechando muitos imóveis, muitos empreendimentos aí na nossa Campo Grande. Não, e a gente chama de vida noturna, mas o setor cultural que trabalha com entretenimento, com música, com teatro, que usa, né, o pessoal, são empresas que empregam centenas, milhares de pessoas. Hoje a maioria dos bares e casas noturnas funcionam até 20, 30, meia-noite. Isso. Né? Se você precisar comer um sanduíche em Campo Grande, meia-noite e meia, se você chegar de viagem, você vai ter que ir para casa fritar um ovo e comer com pão, se você tiver pão em casa. Que você não acha um lugar aberto em Campo Grande. Não acha. É verdade. Então, o incentivo, o rodar à noite, acaba abrindo mais postos de emprego, mais investimento, mais empregabilidade, porque Campo Grande é verdade isso. Se o avião atrasou, se o ônibus chegou tarde na rodoviária, você não vai achar nem Uber. Porque os caras, né, essa hora, eles vão tirar um descanso, vão dar um cochilo e vão voltar às 4 horas da manhã. Então tem que pensar em alguma coisa. Eu sei que o pessoal da hotelaria, de bares, quando foi a Lei do Silêncio, eles foram, porque nós tentamos trazê-los aqui para fazer o debate, e eles estavam numa audiência com o presidente, com o Carlão, para fazer, e eles não quiseram vir aqui, não, nós vamos primeiro dialogar, depois a gente vai fazer, e depois a gente não recuperou esse debate. Então eles foram lá para fazer um lobby, para ver se discutia, se dava uma melhorada. Mas essa é uma das coisas para a ocupação do centro, porque de dia você vai para lá, está cheio de gente, está andando, tem, né, as coisas fazendo, mas depois das 19, 20 horas vira um deserto, e é uma pena, porque foi investido milhões de dólares, né? Foi feito um trabalho de 2 anos, né, muita gente reclamando do prejuízo. Claro que tem as pessoas que perderam, tem as pessoas que ganharam, mas é preciso reinventar o centro de Campo Grande. Então eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e espero que o resultado venha a galope. Tomara, porque, veja bem, começou em 2018, foi uma obra corajosa. Na época o prefeito Marquinhos Trade colocou, tirou do papel, executou, entregou 2019, começou 2018, entregou 2019. Infelizmente, 2020 teve a pandemia. Quem que ia esperar que ia durar tanto tempo? E fecha imóvel, e aí muitos proprietários, muitos inquilinos, teve aquela perda, quase todos perdemos amigos, parentes, conhecidos com essa pandemia. Então tem que inventar, assim, uma ideia também que fizeram a sugestão lá, é levar órgão público lá para o centro. Levar alguma secretaria, levar uma subsecretaria, alguma superintendência, para poder estar deixando ali, para poder tendo um fluxo contínuo e direto de inúmeras pessoas, vai acabar tendo um outro restaurante ali, vai abrir uma lanchonete, vai começar a ter ocupação. Pode ser. Assim, também soma, né? Soma. Não é isso que vai resolver, né? Uhum. Mas também tem que... Mas a sua ideia de incentivos para a instalação, diminuir o IPTU, o incentivo por um período para a estabilização
do investimento, alguma coisa, porque se bem está discutindo a reforma tributária agora, acabando com o incentivo, tem uma série de coisas que estão mudando. Mas a prefeitura pode tomar iniciativas, me parece, de alguma isenção, alguma coisa. Enfim, tem que reunir os interessados e debater, porque o centro de Campo Grande é histórico, está bonito, está bem arrumado e merece um investimento. São 7 horas e 53 minutos na cidade de Morena. Estamos conversando com William Maxud Júnior. Neto, William Maxud Neto, vereador de Campo Grande. O senhor está em qual partido, vereador? Estou no PTB. PTB, ainda está no PTB. Vamos falar sobre o ano que vem, 2024. Primeira coisa, vai continuar no PTB? Ou está discutindo com... Eu sei que deve estar cheio de convites. É o momento da gente estar ouvindo, né? Tenho escutado muito, né? Então, assim, o PTB... O que parece é que vai ter a fusão. PTB e o Patriota. Patriotas. Mas não foi homologado ainda. Então a gente não sabe como que vai ficar essa questão do PTB e essa questão da fusão, né? PTB e Patriota. Só que o ano que vem, ano de eleição, tem que ver um partido para... Tem que ter um partido que tenha a chapa, né? Tem a chapa. Hoje... O partido tem essa dificuldade, né? Assim, que não é fácil montar uma chapa, né? Não, tem que ter dedicação exclusiva e bom convencimento. Não, e não depende, olha o caso do deputado aqui do nosso estado que teve uma chapa que vai acabar perdendo o mandato, parece. Acho que agora, não sei se é esse mês agora deve ir a julgamento, setembro deve resolver então, isso. Então, assim, está caminhando, então... Você tem que cuidar da sua eleição, tem que cuidar do seu mandato e ainda ver certinho a chapa é complicado. Então tem que ter uma... Eu trouxe o deputado Rafael Tavares aqui e ele, obviamente, com toda a diplomacia, não quis culpar o partido. Mas eu fui dirigente partidário por 25, 26 anos. O TRE nunca perde prazo. E com certeza estavam todos envolvidos na campanha majoritária e não deram atenção à chapa proporcional. O senhor tem toda a razão, foi uma barbeiragem do partido enorme. E uma coisa que não tem perdoado é a questão das mulheres. O judiciário, a legislação eleitoral não tem perdoado a questão de gênero. Se deixou uma mulher de lado, vão pagar um preço alto. Que fala, mulher vale ouro, né? Assim, não pode deixar assim também, ainda comete uma... E tem os incentivos agora para a legislação. O voto da mulher é contado dobrado para o fundo eleitoral. Tem todo um incentivo para a direção partidária se preocupar na preparação, na captação, no convencimento das mulheres, na educação política e na oportunização para as mulheres virem para a política. E aí eles fazem uma barbeiragem dessa e o deputado, de fato, imagina fazer 18, 20 mil votos. Isso eu falei para ele, olha, eu sinto muito, deputado, porque eu sei a dificuldade que é ter essa votação. Não é para qualquer um. Igual 2016, na época o Zé da Farmácia, hoje vereador aqui, ele fez quase 3 mil votos em 2016. E ele parece que foi o 15º, não lembro agora assim exato, mas foi o 15º mais votado no geral. Na lista. Só que a votação dele, ele elegia em qualquer outro partido. Só que a chapa dele não atingiu o coeficiente. É bastante difícil. A Luísa Ribeiro também teve o mesmo problema. Teve 3.600 votos. Imagina, 3.600 votos. É muito voto. É muito difícil fazer essa votação. Mas, vereador, e majoritária, como é que está? Olha, que eu observo, né, nessa caminhada que eu vejo, assim, claro, tem a prefeita estava no Patriota, foi agora para o PP. Está fazendo uma movimentação, está fazendo várias mudanças na gestão dela, está presente nas comunidades, então... Com certeza é uma candidata que já está certo que ela tem a pretensão de ir para a reeleição. Tem o deputado federal, que é o Beto Pereira. Também está movimentando, caminhando e vem pelo PSDB, né, pelo governo do estado, assim, com a máquina também. Então,
gente vê que tem uma disputa, máquina municipal, máquina estadual. Eu acredito que o PT, acho que vai ter um candidato, com certeza. Parece que era o Zeca do PT. Aí eu vi uma notícia ele que desistiu. o Zeca não, É. não é candidato. Aí não sei se a Camila Jara é candidata. Eu entrevistei segunda-feira que o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Agamenon, eles têm até setembro, uma data em setembro, para tomar a decisão de quem vai ser o candidato. Eles querem anunciar em setembro. Em setembro. É. Mês que vem agora. É, mês que vem. E agora, ouvindo aqui, foi na 106 FM, o Braga Neto lançou ontem, né? É. O Polon. Isso, tá. Então, fizeram uma reunião que decidiram não decidir, mas parece que um lobby interno pela candidatura própria do PL funcionou. Então, eu vejo que já são certas então, essas 4 candidaturas, né? É. Pela que a gente está acompanhando rede social, os noticiários, então eu vejo que são esses os candidatos até o E a candidatura que o senhor pretende abraçar? Já está decidido? Olha, eu acho que está cedo assim antecipar, né? Mas a gente está ouvindo, né? Está discutindo, tem um grupo, tem que ouvir, né, meu gabinete, minha assessoria, para a gente tomar uma decisão em conjunto, né? E trabalhar por Campo Grande. Com certeza o nosso caminho vai ser o melhor para Campo Grande. Tem até abril para pensar isso. Até abril, né? 6 de abril. Abril é a janela. De mudanças. Se ter a fusão do PTB ainda esse ano, assim que for homologado, publicado, tem 30 dias. Né? Posso permanecer no PTB ou já mudar de partido. Né? Mas estamos conversando, discutindo. Com certeza a nossa decisão vai ser, como eu disse, melhor para nossa cidade. São 7h59, vereador. Quero agradecer, antes da finalização, já agradecer a sua gentileza, da sua assessoria, que prontamente liberou o senhor para vir aqui para conversar com a gente, para bater papo. Se eu deixei de perguntar alguma coisa de interesse do seu mandato, que o senhor quer comunicar aos nossos ouvintes, fique à vontade antes das suas despedidas. É só agradecer, Mariano, mais uma vez, pela oportunidade. São pessoas como a sua pessoa que a gente precisa de estar divulgando a verdade, a veracidade. Isso conta muito na política, porque a imprensa, a divulgação, a rádio é muito forte. Eu considero que é um quarto poder, assim, porque a gente sabe que muitas vezes que a gente realiza um bom trabalho, se a gente não tem uma ajuda, uma colaboração de poder estar levando aos ouvintes, aquelas pessoas que assistem, né? A gente tem essa dificuldade, sim. Então, assim, te parabenizar pelo seu excelente programa, Mariana, muito obrigado mesmo, e seguir os passos de um bom trabalho, né? E seguir isso aí, percorrendo as 7 regiões, presença na Câmara, nas comunidades, e à disposição aí o nosso gabinete aí, e obrigado por nos receber tão bem aqui na 106 FM. Nós que agradecemos e colocamos à disposição o nosso site. Quando tiver notícias, de qualquer notícia do mandato, quantas forem, é só pegar o telefone da Mariana, mandar que a gente noticia no site, estamos à disposição para publicar. Vereador, nós temos das 7 às 9 o nosso horário. Nós estamos programando para no período eleitoral a gente poder divulgar bem as entrevistas, ter tempo. Eu não quero fazer 2 entrevistas no dia. Eu quero ter tempo para debater os projetos daqueles que querem representar o povo de Campo Grande. Legal. Né? Então a gente vai ter tempo para fazer, para discutir cada projeto, cada mandato, cada ação, mandar o abraço para cada eleitor que for necessário, para a gente ter, de fato, um programa que participe, que reivindique, que cobre compromissos, para depois, a gente começou esse ano, para no ano que vem a gente cobrar. Quando o senhor voltar aqui e dizer, você disse isso? Como é que está? A gente cobrar. Se o senhor tem a função de fiscalizar a prefeitura, nós vamos fiscalizar os dois, o mandato de vereador e a prefeitura. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pela gentileza. A gente volta amanhã. Amanhã com o vereador Zé da Farmácia. Amanhã o Zé da Farmácia. Amanhã o Zé da Farmácia vem aqui. Obrigado, vereador. Valeu, obrigado. Gente, fiquem com Deus, porque conosco ele vai. A gente está saindo do ar, voltando amanhã a partir das 7 horas.
Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYD 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande,